Olá pessoal, meu nome é Gleiciane Jennifer, sou aluna de Letras Português da UFESA e hoje vou trazer uma pequena análise sobre o romance Senhora de José de Alencar, de 1875. Vamos explorar o contexto histórico, os laços afetivos, a ligação entre dinheiro e amor e a visão da mulher no século XIX. Agora irei falar da contextualização geral da narrativa. Na história, a personagem principal é a Aurélia Camargo, uma jovem de apenas 18 anos que é descrita como extremamente bela, elegante e inteligente. Sua beleza chamava a atenção de onde passava. Ela era o tipo de mulher que todos os homens da elite desejavam, tanto pela aparência quanto pela fortuna. Assim como vemos no trecho. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento da sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões, tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilizadas. Era rica e famosa. Mas nem sempre foi assim, pois Aurélia teve uma infância muito humilde. Sua mãe, Dona Emília, se casou com Pedro Camargo, um homem pobre e filho bastardo de um fazendeiro rico. Com a morte de Pedro, sua mãe e sua filha passaram a ter muitas dificuldades financeiras quando tudo parecia estar pior, Dona Emília também falece e deixando a Aurélia completamente sozinha e pobre. Foi nesse momento de pobreza que ela conheceu Fernando Seixas, um jovem ambicioso da elite carioca, mas sem nenhum dinheiro. Ele correspondia aos sentimentos da Aurélia, mas quando descobriu que ela era pobre e órfã, decidiu terminar o relacionamento e noivar com uma moça rica chamada Adelaide, para garantir um futuro financeiro mais confortável para ele, sua mãe e suas irmãs. No entanto, a história vai dar uma reviravolta quando o avô da Aurélia, o pai do pai dela, descobre que ela existe, a sua existência, e pouco depois ele morre e toda a fortuna que era dele acabou sendo destinada para ela, que agora antes ela era pobre, agora se tornou uma das jovens mais ricas da sociedade. Agora com a beleza, juventude e muito dinheiro, ela vai começar a ser disputada por vários pretendentes no baile da elite. Mas ela tem um plano em mente: comprar o casamento com Fernando Seixas, o mesmo homem que a rejeitou, como forma de vingança e humilhação. Ela pede ao seu tutor, Senhor Lemos, que oferecesse um alto dote a Seixas, sem revelar quem é a noiva. Ele, como sempre foi movido por interesse, aceita sem saber que está prestes a se casar com a mulher que ele abandonou no passado. Esquece que desses 19 anos, 18 eu vivi na extrema pobreza e um no seio da riqueza, para onde fui transportada de repente. Tenho dias grandes lições do mundo, a grande miséria e a grande opulência. Conheci outrora o dinheiro como um tirano, hoje o conheço como um cativo submisso. Por conseguinte, devo ser mais velha do que o Senhor, que nunca foi nem tão pobre como eu fui, nem tão rico como eu sou. Bem, o autor, José de Alencar, ele nasceu no Ceará em 1829. Ele foi um dos nomes mais famosos do romantismo brasileiro, que ele, além de escritor, atuou como advogado, jornalista e político. Em suas obras, ele retratou diferentes aspectos do Brasil, desde temas indígenas até conflitos sociais urbanos. Em Senhora, ele criticou a sociedade na época, marcada por aparências e interesses financeiros. E, embora seja romântica a obra, ela também tem uns certos traços de realismo e naturalismo. A obra Senhora apresentava críticas sociais muito fortes que mais tarde teriam muito aprofundamento pelo realismo. Seu livro se passa no Rio de Janeiro, na alta sociedade no século XIX, época que os casamentos muitas vezes eram retratados como um contrato financeiro entre as famílias, não como por amor, e sim pelo dinheiro. E agora irei falar o estabelecimento de vínculos afetivos entre as personagens. Primeiramente, vamos falar sobre o relacionamento entre a Aurélia e o Fernando. Claramente, nós sabemos que ela se sentiu traída quando soube que ela terminou o namoro e logo em seguida ele já estava se casando com uma moça mais rica do que ela.
Aqui nesse trecho, quando ela consegue o dinheiro e está prestes a comprar o casamento com Fernando. Aurélia, o que significa isso? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nós estamos encarecendo mutuamente. Senhor, entretenhamos na realidade, por mais triste que seja, e resigne-se a cada um ao que é eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100.000 cruzeiros. Foi barato, não se fez valer. Eu darei o dobro, o triplo, com toda a minha riqueza por este momento. Aqui podemos ver que José de Alencar, ele vai não apenas falar de uma trama pessoal, mas também vai criticar o sistema de casamentos por interesse e a objetificação das mulheres. Ele vai mostrar que homens também podiam ser vendidos. Mas apesar de tudo esse problema, eles acabaram juntos no final. O que é meio surpreendente na obra, por causa que achavam que o final ela iria ficar com outra pessoa. Mas a verdade é que a relação deles foi se construindo no caminho e acabou que ambos se perdoaram por cada coisa que um fez. E acabou em um relacionamento, no final, feliz. Agora eu irei falar um pouquinho do relacionamento de Aurélia Camargo e Dona Firmina, que é a sua empregada. Eu vou ler primeiro um trecho e depois irei explicar um pouquinho mais. Dona Firminda, como de costume, esperava que Aurélia dispusesse a maneira que passaria a manhã, pois a viúva não tinha outra ocupação que não fosse agradar a menina, fazer-lhe companhia e prestar todas as suas vontades e caprichos. Apesar de a gente ver que ela é uma empregada e ela vive ao redor de Aurélia, ela ainda é uma certa de figura materna para Aurélia. Ela aconselha ela fala opiniões para ela e que apesar de Aurélia ser uma pessoa muito confiante, ela também tinha suas inseguranças e Dona Firminda era uma fonte de apoio para ela. E a Dona Firminda sempre vai encorajar ela a continuar o que ela estava fazendo. E isso é uma coisa muito bonita, porque parece realmente uma relação de mãe e filha, apesar de ser uma empregada e a chefe. Agora irei falar de Adelaide Amaral, irei falar do relacionamento de Adelaide Amaral e Torquato Ribeiro, na qual ambos são apaixonados um pelo outro, mas não podem ficar juntos porque o Torquato é pobre e Adelaide é uma mulher rica. No trecho 1, é revelado pra gente que o Ribeiro, que apesar de Adelaide estar casado com Fernando, ela é apaixonada pelo Torquato Ribeiro. É preciso quanto antes desmanchar esse casamento. A Adelaide deve casar com o Dr. Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre e por isso o pai o tem rejeitado. Mas se o senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de seus uns 50.000 cruzeiros, acha que ele recusaria? Ao contrário do casal anterior de Aurélia e Fernando, esses dois realmente já começaram apaixonados, só que eles não conseguiam fazer o seu amor acontecer porque justamente dele ser pobre e ela ser rica, o pai não permitia e tinha que ser apenas se o pai permitisse. Entretanto, no final das contas, o Torquato acabou ficando junto com a Adelaide devido a Aurélia o ajudar a comprar a Adelaide para que finalmente a Aurélia pudesse se casar com o Fernando. Então fizeram uma certa troca de noivos que deu certo. Agora eu irei
falar um pouco sobre a relação de acordos financeiros e vínculos afetivos antigamente. Como nós sabemos, no século XIX, o casamento era visto como um acordo financeiro e social, e não como uma união baseada no amor. Muitas vezes os pais que escolhiam os maridos ou esposa dos filhos, pensando no dinheiro, posição social e conveniência. Mas o que acontecia com quem herda uma quantidade de dinheiro, mas é órfão? Então, a Aurélia viveu essa realidade de perto, mas como ela não tinha nenhum parente vivo, fizeram o senhor Lemos seu tutor. Apesar dela relutar contra ter um tutor, o juiz não se agradou com essa ideia, e por causa que ele pensava justamente que as mulheres ricas e bonitas precisavam de ter uma pessoa, um homem especificamente, controlando o seu dinheiro, como era a época. Ela pede ao senhor Lemos, então, já que não tem outra opção, que ela encontre Fernando e propõe a ele um casamento, para poder não ficar dependendo dos outros. Ela então decidiu se casar com alguém, mas iria cuidar da própria vida, com seu dinheiro. Apenas casada só por conveniência, vamos dizer assim. Ela só queria ter um contrato que invertesse os papéis, o que era imposto para as mulheres, que o homem controlaria o dinheiro, mas ela queria controlar. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário em linguagem financeira. Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço de que razoavelmente podiam obter no mercado matrimonial. Agora seguimos para o último aspecto da narrativa que iremos analisar, que é a visão da mulher no contexto do século XIX. Antigamente, as mulheres eram vistas como alguém frágil, submissa e totalmente dependente dos homens. Seu objetivo era o casamento e ter filhos, ser uma boa esposa, cuidar da cozinha e apenas isso. Obedecer o marido e só. Mulheres que não tinham dinheiro eram pessoas que tinham pouquíssimas chances de se casar e viviam nas margens da sociedade, muitas vezes com poucos direitos e sem autonomia. Elas eram educadas para servir e agradar e raramente podiam tomar decisões sobre a própria vida. Mas ao contrário de tudo isso, a Aurélia, ela decidiu ir contra todo esse modelo. Mesmo jovem, com apenas 19 anos, ela teve coragem e inteligência sobre o próprio destino. Ela se recusou a ser apenas uma mulher bonita e rica para casar. Ela pega o seu dinheiro e vai comprar o seu marido e vai decidir tudo por conta dela. O principal vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde residem as faculdades especulativas do homem. Nicota, e outro texto também, que não é relacionado à Aurélia em si, mas que também pode ser bastante importante para entender a narrativa de como as mulheres eram vistas antigamente, é: Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava aos 20 anos. E com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e tristezas da boa mãe ao pensar que também a filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social que se chama celibato. Bom, a gente conclui agora que Senhora é uma bela obra que conta a história de uma mulher à frente ao seu tempo, em uma sociedade onde o casamento era guiado por dinheiro e conveniência. Ela vai enfrentar regras impostas e vai tudo contra elas, e vai criticar muito a desigualdade de gêneros e o peso dos acordos sociais na vida afetiva. E a Senhora mostra que em um mundo cheio de barreiras, a mulher consegue ser protagonista da própria história. Aqui estão minhas referências e obrigada por assistir.